Olá, pessoal! Hoje iremos apresentar um mapa mental com o tema Uso de animais em testes para cosméticos. É um trabalho da disciplina de Bioética apresentado pelas alunas Beatriz Arrigo, Daniele Vitória, Isabelle Ferrari, Jamires Campista e Jordana Raimundo. Quais são os objetivos do uso de animais em testes para cosméticos? A principal justificativa para os testes laboratoriais em animais para a produção de produtos cosméticos é a necessidade de uma avaliação da toxicidade dos produtos, objetivando identificar de forma antecipada os possíveis efeitos nocivos que determinada substância possa desencadear nos seres humanos. Temos diversos testes utilizados para avaliação da toxicidade e identificação de efeitos nocivos, como, por exemplo, o teste de Drese, toxicidade aguda, irritação e corrosão da pele, sensibilidade dérmica, toxicocinética, carcinogenicidade. Um teste bastante conhecido é o teste de Drese, que ele é utilizado para medir a toxicidade de substâncias aplicadas na pele ou nos olhos de animais, frequentemente são coelhos. Os olhos podem ser fechados com pinças e a substância é deixada por até 14 dias, causando úlceras, hemorragias, visão turva e cegueira. Os animais que ficam com danos irreversíveis são sacrificados e os animais que não têm danos irreversíveis são reutilizados para próximos testes após uma limpeza. Aqui nessas três imagens que trazemos nesse mapa, são coelhos que estão sendo submetidos ao teste de Drese. Olá! Hoje falarei sobre a legislação relacionada ao uso de animais em experimentação científica no Brasil, abordando as leis e resoluções mais relevantes sobre esse tema. Para começar, estarei falando sobre a Lei de número 6.638, de 8 de maio de 1979. Essa lei, ela permitiu a vivissecção de animais no território nacional, mas desde que essa lei ela seguisse as normas legais. Ela autoriza que instituições de pesquisa e centros de experimentação com animais sejam registrados e autorizados por órgãos competentes. No entanto, estabelecia restrições como a proibição de vivissecção sem anestesia ou sem a supervisão de um técnico especializado. Essa lei, ela foi revogada pela Lei de número 11.794 de 2008, conhecida como a Lei Arouca. Essa lei passou a restringir o uso de animais para atividades educacionais apenas no ensino superior e a educação profissional técnica na área da medicina. Além disso, a Lei Arouca é dinâmica. A obrigatoriedade da busca por métodos alternativos, assim como os métodos ex vivo. Ela também criou o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, responsável por regulamentar o uso de animais na ciência. Mais recentemente, a Resolução de número 58, de 24 de fevereiro de 2023, trouxe avanços significativos ao proibir o uso de animais vertebrados, com exceção de seres humanos, em pesquisa científica e no desenvolvimento de produtos cosméticos e perfume, caso os ingredientes já tenham sua eficácia e segurança comprovada cientificamente. Por fim, trago a resolução de número 54, de 10 de janeiro de 2023. Ela estabelece o reconhecimento de métodos alternativos ao uso de animais no ensino de pesquisa e reforçando o compromisso com a ética e o bem-estar do animal. Um caso emblemático que trouxe à tona discussões importantes sobre a ética na experimentação animal no Brasil foi o caso dos Beagles no Instituto Royal, em 2013, na cidade de São Roque, em São Paulo. O instituto era um laboratório dedicado à realização de testes para a indústria farmacêutica. Os Beagles eram escolhidos para esses experimentos devido ao seu temperamento dócil e características genéticas previsíveis. Em outubro de 2013, um grupo de ativistas invadiu o laboratório alegando maus tratos aos animais. Durante a ação, cerca de 170 cães da raça Beagle e outros animais, como coelhos, foram retirados do local. Os ativistas denunciaram condições precárias e procedimentos cruéis,
Por outro lado, o Instituto Royal afirmou seguir rigorosamente as normas legais e éticas exigidas para a pesquisa científica. O caso teve ampla cobertura da mídia e gerou manifestações em várias cidades do país. Além disso, impulsionou debates sobre os limites éticos da experimentação animal. Como consequência, o Instituto Royal encerrou suas atividades. Houve um fortalecimento dos movimentos por práticas científicas alternativas aos testes em animais, e o episódio contribuiu para o avanço na discussão de legislações sobre o tema. O caso dos Beagles foi um marco importante no Brasil, não apenas pela repercussão social, mas por seu papel na conscientização sobre os direitos dos animais e a busca por inovação científica ética. O debate da sociedade temos argumentos a favor. Os defensores do uso de animais em testes cosméticos argumentam que essa prática tem sido essencial para o desenvolvimento de produtos seguros. Empresas da indústria da beleza justificam os testes como uma forma de prevenir reações adversas nos consumidores, garantindo que novas formulações não causem alergias, irritações na pele ou toxicidades. Além disso, alguns ingredientes inovadores podem precisar de testes para comprovar sua eficácia e segurança antes de serem lançados no mercado. Apesar dos avanços tecnológicos, muitas companhias alegam que o método alternativo ainda não substitui completamente os testes em organismos vivos, principalmente em produtos mais complexos. Nos argumentos contra, temos principalmente questões que envolvem a ética. Um dos principais motivos da oposição aos testes em animais é o sofrimento causado a esses seres vivos envolvidos. Durante os experimentos, os animais podem ser expostos a substâncias químicas irritantes aplicadas diretamente na pele, olhos ou até mesmo administradas via oral. Muitas dessas experiências resultam em dor intensa e até a morte dos animais, que são descartados ao final dos testes. Isso gera questionamentos sobre a ética da prática, uma vez que os animais não têm escolha e passam por procedimentos dolorosos, sem que possam expressar consentimento. O avanço do movimento pelos direitos dos animais e a conscientização da sociedade tem levado a um repúdio crescente por essa prática, pressionando governos e empresas a adotarem alternativas mais humanitárias. Outro debate extremamente importante são sobre as diferenças biológicas. Outro argumento contra a experimentação animal é que os resultados obtidos podem não ser totalmente confiáveis para os seres humanos. Diferenças fisiológicas entre humanos e animais podem levar a respostas distintas às substâncias testadas, tornando os dados imprecisos ou até enganosos. Por exemplo, um ingrediente considerado seguro para um coelho pode causar reações adversas em humanos. Além disso, algumas substâncias que são tóxicas para os animais podem não apresentar o mesmo efeito em pessoas, o que torna os testes pouco eficientes para garantir a segurança do produto. Com isso, os críticos defendem o uso do método alternativo, que podem fornecer resultados mais precisos e específicos para a biologia humana. Métodos alternativos. A avaliação da toxicidade de substâncias cosméticas tem como objetivo prever seus efeitos nocivos no ser humano, considerando diferentes vias de exposição. Tradicionalmente, modelos de animais, principalmente mamíferos, são utilizados para esses testes, mas existe uma crescente tendência mundial em reduzir e substituir o uso de animais por métodos alternativos, seguindo os princípios dos 3 R's: redução, refinamento e substituição, iniciado em 1954. O conceito visa minimizar o uso de animais, reduzir o sofrimento e, eventualmente, eliminar os testes em animais, sem comprometer a qualidade da pesquisa. Redução. Diminui o número de animais usados por meio de novos protocolos, melhores metodologias e maior aproveitamento de dados. Refinamento. Busca melhorar a condição dos estudos para reduzir o sofrimento dos animais, como o uso de anestésicos ou analgésicos ou agrupamento de animais quando possível. Substituição. Refere-se à substituição de modelos de animais por outras metodologias, como testes in vitro ou in silico. Entre os métodos alternativos, destacam-se os métodos in vitro, que incluem testes em modelos de pele humana ou animal, já validados pela OECD para avaliar a corrosão dérmica, e alguns desses protocolos incluem: OECD 430 avalia substâncias corrosivas com base na resistência elétrica da pele. OECD 431 usa pele reconstruída para identificar substâncias corrosivas. OECD 432 testes de fototoxicidade em células 3T3 para avaliar danos à pele após exposição à luz. OECD 437 e 438 avaliam a irritação ocular com modelos de córnea bovina e olhos isolados de galinha, respectivamente. Além disso, modelos in silico
Utilizam programas computacionais para prever a toxicidade de substâncias com base na sua estrutura molecular, utilizando técnicas como QSAR, quantitativa relação estrutura-atividade, para prever propriedades físico-químicas e biológicas. Embora esses métodos ainda não substituam completamente os testes em animais, são uma ferramenta crucial para reduzir a dependência de testes in vivo, proporcionando alternativas mais éticas, eficientes e muitas vezes mais acessíveis. O grupo agradece a atenção de todos e, a seguir, seguem as referências deste trabalho. Obrigada.